Muitas vezes nos encontramos refletindo sobre os mistérios do amor, sobre o que faz uma pessoa se apaixonar por outra e, mais especificamente, por que certos comportamentos atraem tanto. Uma das perguntas mais intrigantes é: por que os homens se apaixonam mais por mulheres que os deixam ir? Parece uma contradição, não é? Deixe-me explicar o que isso realmente significa. Quando falamos sobre o comportamento humano e as dinâmicas do amor, é impossível não mencionar a sabedoria de Louise Hay, uma das maiores terapeutas e escritoras da atualidade. Ela acreditava profundamente que nosso exterior é um reflexo direto do nosso interior, e isso se aplica às nossas relações também. O que você emite, de alguma forma, é o que você atrai. Isso é um princípio fundamental que a psicologia de Hay explora em seus ensinamentos. Agora, vamos pensar nas mulheres que deixam ir. O que isso significa de fato? Isso não é sobre afastamento físico ou emocional, mas sim sobre a capacidade de uma mulher manter sua própria vida e identidade, sem ser excessivamente dependente de um homem para sentir-se completa. Louise Hay nos ensinou que, quando você é capaz de se amar plenamente, de ser independente e ter seu próprio caminho, as outras pessoas se sentem atraídas por essa energia de autossuficiência. Os homens, especialmente, se sentem mais atraídos por aquelas mulheres que não os tratam como a fonte única de sua felicidade ou realização. A questão central aqui é a autossuficiência emocional. Quando uma mulher é capaz de criar um espaço para si mesma, sem a necessidade constante de aprovação ou validação de seu parceiro, ela envia uma mensagem muito poderosa. Ela não precisa de ninguém para ser feliz. Ela já é completa. Isso é exatamente o que muitas vezes desperta um tipo de atração nos homens. Eles se sentem mais desafiados, mais intrigados. Existe uma energia de mistério, algo que os chama a querer mais. Quando a mulher se mantém centrada em sua própria vida, em seus próprios interesses e valores, ela se torna irresistível. Esse equilíbrio entre autonomia e carinho genuíno cria uma aura que os homens acham profundamente cativante. A dependência emocional excessiva, por outro lado, pode ser sufocante e, muitas vezes, acaba afastando as pessoas. Quando alguém sente que a outra pessoa depende dela para tudo, isso cria um peso, uma sensação de ser responsável pelo bem-estar do outro. Isso não é saudável em nenhum relacionamento e pode até levar ao desgaste emocional. Louise Hay enfatizou a importância do amor próprio e do autocuidado, porque é isso que nos permite viver com liberdade e confiança, sem buscar na outra pessoa uma completação de quem somos. A mulher que deixa o homem ir, que confia na própria jornada e sabe quando se afastar para manter seu equilíbrio, é uma mulher que tem poder. Ela tem poder porque não está presa a uma ideia ou expectativa. Ela entende que para que um relacionamento floresça, ele precisa ser baseado no respeito mútuo e na independência emocional. Esse é o tipo de mulher que muitos homens, consciente ou inconscientemente, desejam ao seu lado. Porém, esse comportamento não se refere a ser distante ou indiferente. Ao contrário, é sobre estabelecer limites saudáveis, não tolerando relações que diminuem sua própria essência. Quando você entende que é inteira por si mesma, você atrai relacionamentos que respeitam e celebram essa individualidade. E isso é exatamente o que os homens mais desejam. Alguém com quem possam crescer, mas que não precise deles para ser feliz. Quando você é capaz de liberar o que não te serve e se dedicar ao seu próprio crescimento, você se torna irresistível de uma forma muito profunda e genuína. Isso é o que a verdadeira autossuficiência emocional significa. Ser capaz de ser feliz por conta própria e, ainda assim, escolher compartilhar a vida com outra pessoa, não por necessidade, mas por amor e parceria. À medida que nos aprofundamos mais nesse tema, algo se torna cada vez mais claro. O amor verdadeiro não é sobre possessividade ou controle, mas sobre a liberdade que dois seres humanos têm para ser quem realmente são. As mulheres que sabem se deixar ir, que não ficam presas ao apego emocional excessivo, entendem que o amor não é sobre amarrar alguém a si, mas sim sobre criar um espaço onde ambos possam crescer juntos.
A verdadeira atração vem dessa liberdade mútua, onde ambos os parceiros sentem que são inteiros, completos e que escolheram estar um com o outro por uma razão profunda, não por dependência. É isso que muitas vezes desperta o verdadeiro desejo nos homens. Quando uma mulher é capaz de se soltar, de não se apegar à necessidade de estar constantemente buscando a atenção ou validação do parceiro, ela envia uma mensagem clara. Ela é segura de si, ela tem sua própria vida, seus próprios sonhos e suas próprias conquistas. E isso, por mais que possa parecer contraintuitivo, é o que cria uma atração mais profunda. A necessidade de agradar, de estar sempre disponível, de tentar controlar a relação, cria uma energia de sufocamento. Quando você não precisa da outra pessoa para se sentir bem consigo mesma, é como se você se tornasse um farol de energia autêntica, e isso não passa despercebido. Quando os homens se deparam com uma mulher que não os persegue, mas os atrai com sua própria essência e autenticidade, eles se tornam mais conscientes do valor dessa mulher. Eles percebem que ela tem algo único, algo que não se encontra facilmente. Ela tem seu próprio mundo, suas próprias convicções e sabe o que quer da vida. Não é mais uma questão de conquistar, mas de respeitar. É esse respeito que cria uma base sólida, onde o amor não é mais sobre fazer o outro se sentir necessitado, mas sobre oferecer a liberdade de ser, sem medo de perder. O que a mulher em questão oferece não é uma busca constante por atenção, mas uma presença tranquila, que é mais poderosa do que qualquer gesto de desesperada busca por aprovação. Isso não significa que a mulher não se importa com o relacionamento ou com seu parceiro, mas sim que ela tem um entendimento profundo de que o amor verdadeiro não depende da submissão ou do esforço constante para agradar. Quando se permite ser quem realmente é, sem necessidade de controlar ou manipular, ela se torna mais atraente, mais misteriosa e mais valiosa aos olhos do outro. O homem, então, vê que ela não precisa dele para se sentir completa, e isso é o que o faz valorizar ainda mais a relação. É aí que entra a verdadeira dinâmica do amor saudável. Quando ambos os parceiros têm suas próprias vidas, seus próprios interesses e a capacidade de crescer individualmente, a relação se torna um espaço de apoio mútuo e crescimento. Mas, para que isso aconteça, é essencial que ambos entendam que o amor não é sobre depender do outro para preencher o vazio, mas sobre escolher estar com alguém por uma razão profunda, que vai além da necessidade de estar com alguém. E aqui está o ponto crucial. Os homens se apaixonam por mulheres que sabem que não precisam deles, mas que os escolhem com base no respeito, no carinho e no desejo genuíno de compartilhar uma vida juntos. Esse tipo de relação não é sobre controle, nem sobre tentar preencher um vazio interior, mas sobre duas pessoas que se completam de uma forma madura, saudável e respeitosa. A liberdade emocional é a chave para esse tipo de atração. Quando você permite que o outro tenha a sua liberdade e quando você tem a sua própria, você cria um espaço onde o amor floresce naturalmente. Isso é o que Louise Hay nos ensina com suas palavras. O amor começa com você. E quando você se permite ser quem realmente é, sem esperar aprovação ou validação externa, você começa a atrair o tipo de amor que é realmente saudável e duradouro. E, finalmente, a verdadeira magia acontece quando você começa a se apaixonar por si mesma. Quando você reconhece o valor que tem, não só no contexto de um relacionamento, mas no contexto da sua própria vida e jornada, você se torna uma força irresistível. Porque, ao final, a mulher que se ama, que se respeita e que não tem medo de ser quem é, cria uma energia que é muito mais atraente do que qualquer esforço para agradar ou conquistar. Ela se torna a mulher que qualquer homem deseja ao seu lado, não porque precisa dele, mas porque é inteira por si mesma. Quando você aprende a se libertar emocionalmente, a perceber que o valor de quem você é não depende do outro, você começa a criar uma nova realidade para si mesma. Não é mais sobre perseguir ou tentar agradar, mas sobre se permitir ser e fluir com a vida. Isso é o que a maioria dos homens, no fundo, busca. Uma mulher que não dependa deles para ser feliz, que não precise deles para se sentir completa. Esse tipo de mulher tem uma força silenciosa, uma confiança que não precisa de validação,
E é justamente isso que a torna irresistível. Às vezes é preciso dar um passo atrás, observar a relação de longe e perceber se você está se deixando moldar pela necessidade de agradar ou pela insegurança de não ser suficiente. Quando você se permite ser quem realmente é, sem medo de perder ou de fracassar, você começa a atrair não só o amor verdadeiro, mas também o respeito e a admiração. Homens se apaixonam por mulheres que sabem sua própria essência, que sabem o que querem, mas que também estão dispostas a compartilhar esse espaço com alguém que respeite suas escolhas e sua liberdade. A questão aqui é que quando você se solta, não está dizendo que não se importa, mas sim que confia no fluxo natural da vida. Você não está se sacrificando ou perdendo sua identidade. Ao contrário, está sendo fiel a quem você realmente é. E isso é o que gera uma atração verdadeira. Não é sobre ser fácil ou difícil de alcançar, mas sobre ter uma energia que reflete autossuficiência e autoconfiança. E esse tipo de energia é extremamente cativante, porque mostra que você não está buscando aprovação, nem se oferecendo como uma solução para alguém, mas como uma parceira que já tem sua própria vida, seus próprios sonhos, e que escolhe compartilhar isso com outra pessoa. A vida não é sobre encontrar alguém para preencher o que falta, mas sobre crescer ao lado de alguém que também está buscando seu próprio caminho. Quando dois indivíduos se respeitam, se amam de forma madura e saudável, a relação floresce. Eles não se tornam dependentes um do outro, mas se tornam mais fortes juntos. E isso acontece quando ambos reconhecem que o amor verdadeiro não é sobre necessidades, mas sobre escolhas mútuas. E muitas vezes, o homem percebe isso quando a mulher se permite se afastar, deixar ir, sem medo de perder o que é dela por direito, sua autenticidade. Quando você cria essa distância saudável, quando você se permite ser independente emocionalmente, algo incrível acontece. O outro começa a perceber o seu valor. Ele vê que você não está ali por necessidade, mas por escolha. E é exatamente nesse momento que muitos homens começam a perceber a profundidade de sua atração. Eles começam a entender que não é sobre quem pode fazer mais pelo outro, mas sobre quem está realmente ali de coração aberto, sem tentar controlar ou manipular, mas apenas compartilhando a própria jornada. Isso é o que torna a mulher que deixa ir tão irresistível. E a chave de tudo isso é o autoconhecimento. A mulher que se conhece, que tem clareza de sua identidade, que não se perde nos outros, é aquela que se torna inabalável. Ela sabe quem é, e é esse tipo de força que cria um campo de atração poderoso. Quando você está em sintonia com você mesma, quando sua vida tem direção e propósito, você não depende da aprovação dos outros para se sentir bem. Você cria sua própria felicidade e quando compartilha isso com alguém, é uma escolha genuína, não uma necessidade desesperada. Essa energia de autossuficiência emocional é o que faz a mulher se tornar atraente de uma forma muito profunda e verdadeira. Ela não precisa fazer esforços desmesurados para ser amada. Ela já é suficiente. E essa confiança em si mesma é o que os homens realmente desejam. Eles querem alguém com quem possam crescer, mas que já tenha sua própria identidade e caminho. Isso é o que cria um vínculo saudável e duradouro, uma conexão que não depende de forçar nada, mas de escolher estar junto por amor e respeito mútuo. E essa confiança é o que faz a mulher não precisar se prender ao medo de perder, mas sim confiar no próprio valor. Quando você não tem medo de perder algo ou alguém, você se torna imune à insegurança. Não se trata de ser indiferente ou desinteressada, mas de saber que sua felicidade não depende de ninguém mais. Você cria a sua própria felicidade e compartilha isso com o outro de uma maneira que vem do coração. Quando um homem vê que a mulher não está dependente emocionalmente, ele percebe que ela não precisa dele para preencher qualquer vazio, e isso é extremamente atraente. Essa energia de independência emocional cria uma dinâmica onde a mulher não busca agradar ou conquistar, mas sim construir algo mútuo. Ela não se sente ameaçada por seu parceiro, nem pela possibilidade de perder a relação.
A relação, para ela, é uma escolha consciente, e esse é o tipo de vínculo que se mantém saudável e forte ao longo do tempo. Porque não é baseado em carências, mas em um amor pleno e genuíno que vem de ambas as partes. É aqui que muitas vezes os homens começam a perceber a verdadeira profundidade da atração. Não é mais sobre o que ela pode dar ou fazer por ele, mas sobre a liberdade que ela oferece para ambos crescerem. Eles começam a ver que a mulher que se deixa ir não está se afastando para escapar, mas está se afastando para dar ao outro o espaço necessário para que ele também se torne quem ele realmente é. E essa dinâmica de liberdade, respeito e espaço mútuo é o que solidifica a conexão. É isso que torna a relação mais forte, porque não há pressões, não há tentativas de manipulação ou controle. Apenas duas pessoas que se escolheram livremente e que, ao estarem juntas, se tornam mais completas. E o mais interessante é que, quando uma mulher tem essa capacidade de se soltar e criar esse espaço de liberdade, ela acaba atraindo um tipo de amor mais profundo e genuíno. O amor verdadeiro não é sobre ser necessário ou indispensável para o outro, mas sobre ser uma escolha, um desejo de compartilhar a vida de forma equilibrada, sem expectativas excessivas. Quando você se liberta da necessidade de estar constantemente presente para o outro, você se torna mais presente de uma forma mais genuína. Sua presença é uma escolha consciente, e isso é o que torna a relação mais significativa. Ao mesmo tempo, essa energia de liberdade não significa que você se afastará completamente ou se tornará indiferente. Na verdade, ela apenas torna o relacionamento mais autêntico. Quando você é capaz de ser você mesma, sem depender do outro para se sentir completa, você oferece algo muito mais precioso. A oportunidade de viver uma relação baseada no respeito mútuo, na compreensão e no crescimento individual. E isso é o que muitas vezes atrai os homens de uma maneira profunda e duradoura. Eles veem na mulher que sabe se deixar ir uma força interior que é mais poderosa do que qualquer tentativa de controlar ou manipular. E essa força é o que os mantém fascinados. Quando você se permite ser autêntica e não tem medo de se soltar, você se torna o tipo de mulher que os homens não conseguem esquecer. Não porque você os mantém dependentes de você, mas porque você se tornou uma presença que eles respeitam profundamente. Eles percebem que estar com você não é sobre necessidade, mas sobre uma escolha genuína. Uma escolha de compartilhar a vida com alguém que tem sua própria história, seu próprio caminho e sua própria força interior. E é isso que, no final, cria uma atração verdadeira e duradoura. Essa energia de liberdade emocional não é apenas atraente, mas também é um reflexo de uma mulher que se conhece profundamente, que entende o seu próprio valor. Isso é algo que os homens, de forma muitas vezes inconsciente, anseiam encontrar. Eles buscam alguém que não precise deles para se sentir completa, mas que escolha estar com eles porque existe uma conexão genuína, baseada em respeito, admiração e um amor saudável. Quando uma mulher se permite ser livre, sem medo de perder, ela se torna uma fonte de inspiração, de estabilidade e confiança para aqueles ao seu redor. Essa liberdade cria espaço para que as relações floresçam, sem que nada seja forçado ou feito por obrigação. Além disso, essa energia de liberdade não é algo que se conquista de um dia para o outro. Ela vem de um processo contínuo de autoconhecimento, de cura e de aceitação de quem você é. A mulher que é capaz de se soltar emocionalmente é a mulher que aprendeu a se amar, a se cuidar e a se respeitar. Ela entendeu que não precisa se prender a ninguém para validar sua existência, porque ela já se valida todos os dias. Isso, por sua vez, torna a relação mais leve, mais verdadeira e mais autêntica. Ao não se sentir presa à ideia de precisar do outro, a mulher cria uma base sólida para que a relação possa crescer de maneira equilibrada. E é aí que se encontra a verdadeira chave da atração. Quando uma mulher tem o poder de se libertar emocionalmente, ela não está se afastando ou se distanciando do parceiro, mas, na verdade, está criando um espaço onde ambos podem se encontrar de maneira mais verdadeira. Não há mais pressão, não há mais expectativas que sufocam.
A mulher, ao se manter centrada em sua própria vida, em seus próprios sonhos e desejos, cria um espaço onde o homem também pode ser quem ele realmente é, sem medo de falhar ou de perder o outro. Quando ambos têm sua própria identidade e sabem o que são, a relação se torna muito mais rica, profunda e cheia de significado. Os homens, por sua vez, começam a se apaixonar não por uma mulher que depende deles para viver, mas por uma mulher que escolhe estar com eles de maneira genuína, por amor e companheirismo. Eles se apaixonam pela força silenciosa que ela exibe, pela sua capacidade de manter sua própria independência emocional e pelo respeito que ela tem pela sua própria vida e pelo parceiro. Esse tipo de mulher que não teme se soltar e que não se deixa escravizar pela necessidade de agradar, acaba se tornando irresistível. Ela é segura de si, mas ao mesmo tempo aberta para amar, sem que esse amor seja uma necessidade. Ela oferece sua presença de forma plena, sem esperar nada em troca, e isso é o que cria uma atração verdadeira e duradoura. E a beleza desse processo é que, ao se soltar e se permitir viver de forma autêntica, a mulher não apenas transforma sua própria vida, mas também transforma a relação com o homem. Eles começam a viver uma experiência de amor que é genuína, sem as amarras da insegurança e da dependência. Esse tipo de relacionamento, em que ambos se respeitam e se permitem ser quem realmente são, é o tipo de relação que tem o poder de durar, crescer e evoluir ao longo do tempo. E tudo começa quando a mulher entende que, ao se libertar emocionalmente, ela não está perdendo nada. Ela está ganhando tudo. Ela está ganhando a capacidade de viver plenamente, de amar de forma saudável e de criar uma conexão verdadeira, onde ambos podem crescer e prosperar juntos, sem medos ou pressões. Quando você começa a se libertar emocionalmente e permite que o amor entre de forma genuína e sem pressões, algo poderoso acontece. Você se torna imbatível. Sua energia muda, seu modo de se relacionar se transforma, e o amor que você atrai se torna mais puro e duradouro. Não é mais sobre procurar alguém para preencher lacunas, mas sobre escolher alguém que ressoe com a sua energia, com seus valores e sua autenticidade. Esse é o tipo de amor que cria raízes profundas, que cresce naturalmente e que nunca se baseia em expectativas ou dependência. Ele é construído sobre respeito, liberdade e a capacidade de ser completo por si mesmo. Quando você chega nesse ponto, você percebe que, ao soltar o controle, você realmente começa a viver o amor de forma plena e verdadeira. Não é sobre ter o outro, mas sobre compartilhar a vida com alguém que te respeita, que te admira e que, assim como você, escolhe estar junto porque ambos sabem o quanto o amor mútuo e a liberdade são fundamentais para o crescimento pessoal e coletivo. Esse é o amor que vai além da superficialidade, além das expectativas que a sociedade impõe. Esse amor é baseado na confiança, na segurança emocional e, mais importante, na liberdade para ser quem você realmente é. Quando você é capaz de viver com essa liberdade, você cria um espaço onde o amor floresce naturalmente e onde as relações se tornam cada vez mais profundas e enriquecedoras. Isso é o que os homens se apaixonam. A mulher que se ama profundamente, que se respeita e que entende que o verdadeiro amor começa com ela mesma. Então, se você está pronto para transformar suas relações, se você está pronto para viver de forma mais autêntica e livre, eu te convido a refletir sobre o que você pode soltar em sua vida. O que você está segurando que não te serve mais? O que você pode liberar para atrair o tipo de amor que você merece? Às vezes, a chave para tudo o que você quer está em liberar aquilo que já não faz mais parte da sua jornada. Agora quero ouvir de você. O que mais te chamou a atenção nesse vídeo? Como você lida com as suas relações e com a energia que você emite? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas experiências e ideias e vamos continuar essa conversa. Eu adoraria saber como esse conteúdo ressoou com você e o que você acha sobre esse conceito de liberdade emocional no amor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder nossos próximos vídeos.
Sua interação ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas e cria uma comunidade de reflexão e transformação. O amor verdadeiro começa quando nos permitimos ser quem realmente somos, e eu estou aqui para apoiar você nesse caminho. Vamos juntos compartilhar esse conteúdo com aqueles que também merecem ouvir essa mensagem, porque juntos podemos criar um espaço onde todos nos sentimos livres para viver o amor em sua forma mais pura. Te vejo no próximo vídeo.